O programa está oficialmente aberto hoje, dia 5 de julho de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez. Adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Aproveita que hoje é sábado, tá frio e tem aquela feijoada gostosa, quentinha. Chega lá e fala, eu quero a recomendação do chefe Matheus, com uma réstia de coentro por cima. Ô, bicho, tem nada melhor, acompanhado, é claro, de uma cervejinha, certo? Livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, chegamos ao nosso tradicional programa de sábado. E vamos começar com um convite já dentro do tema que amanhã ocorrerá a festividade natalícia 2025 no Templo Xoxincan do Brasil, em São Paulo, gente, na rua Domingos de Moraes, 1154, no bairro da Vila Mariana. Então, é um evento da Rap Science, um evento muito bonito, que é a festividade natalícia do mestre Rio Rocal, que nasceu no dia 7. Aliás, segunda-feira terá o programa especial do dia 7 também, que é aquela sequência de programas em que eu venho contando a história do mestre Rio Rocal. E o convite está feito para vocês. Vamos amanhã lá, a partir das 9h30 da manhã, dia 6 de julho, domingão, vamos lá. Para quem já é da religião, prestigiá-la, para quem não é, para conhecer. Que é sempre bom conhecer, você não precisa nem seguir a religião, mas o fato de conhecer permite que você faça comparações, estabeleça análise em relação às suas próprias crenças. A crença é uma coisa muito pessoal, mas ela depende também de um processo de desenvolvimento, de evolução. E a evolução da crença está no confronto não de... confronto que eu falo é o bom confronto, o pessoal chama na filosofia de religião comparada. Isso daí de fazer uma comparação, não é melhor, não é essa bobagem, não, isso é coisa de moleque. Mas estabelecer parâmetros de análises, ou seja, aprofundar a busca da verdade. A busca pela verdade exige um aprofundamento. Então, quando você entra em contato muitas vezes com outras crenças, você pode até conhecer melhor a sua própria crença. Ok? Dito isto, vamos ao programa de hoje. Na quinta, dia 19 de junho de 2025, ocorreu a pré-estreia do filme em animação Dragon Heart, no Templo Xoxincan, em São Paulo. A introdução do filme, que é dirigido por Isamu Imakaki, abrange uma série de códigos que descrevem a ação de cunho atemporal sobre o plano temporal. Inicialmente,
Ryuzuki Tagawa, o protagonista da trama, planeja suas férias de verão e descobre que seus colegas têm objetivos difusos, o que coloca dentro do seu campo de opções Tomi Sato, sua prima. Logo, ele viaja para Tokushima a fim de se hospedar na casa de seus tios. Aqui eu falei dos códigos, os processos, né? A gente tem que sempre analisar. Você vê, uma coisa leva a outra. Até criaram um termo aqui, um termo ruim, que é o advogado do diabo. Mas não é questão de ser advogado, é questão que uma coisa leva a outra. Se os amigos, ele tinha um grupo, ele cuidava de um grupo que fazia viagens. Eles tinham o objetivo de andar por todos os trens do Japão, tinha toda uma dinâmica já pronta. Só que exatamente nessas férias de verão, os amigos dele resolvem um para cada lado. Um para cada lado, ou seja, a intervenção divina dos anjos, os anjos se comunicando entre eles, para eles abrir espaço para uma nova jornada para eles. Senão ele ia fazer o de sempre. Aqui começa a ação de cunho atemporal no plano temporal. Vamos na sequência agora. Ambos, primo e prima, são médiuns. Tanto que vem o Kappa, uma criatura mitológica nipônica, cujos congêneres só existem no plano atemporal. São aquelas criaturas que aqui no Brasil nós temos, mudando o folclore, tem o Saci, Curupira, Yara, Mãe d'Água, até o Boto. Outro com ser metamorfo que sai da água para encantar as mulheres e tal. Então, esses seres eles existem no plano atemporal. Vamos aprofundar um pouquinho disso. Então, o Du sofre um acidente caindo no rio Anabuki. Sim, porque eles vão andar pelas montanhas e tem o rio Anabuki. E lá dentro, atrás do Kappa, ele sofre um acidente. Uma coisa. E experienciam uma EQM, experiência de quase morte. Para um melhor entendimento, assista ao programa Recuperação Milagrosa após 26 dias de inconsciência. Experiência de quase morte, cujo link está na descrição. Aquele que eu trato da Mihomo Kaida, que ela teve a experiência de quase morte e mostra como isso transformou não só a vida dela, mas nossa vida, porque essa experiência faz parte da missão dela de atuação nesse plano. Ok? Vamos lá. Vamos lá. No plano atemporal ou astral, da quarta dimensão em diante, eles são resgatados por um dragão que os conduz neste plano, o que remete à memória o livro A História Sem Fim, em que Bastian, o protagonista, na pele de seu alter ego Atreio, vaga por um mundo onírico no lombo de um dragão. Não sei se vocês leram esse livro aí é interessante. Eu assisti o filme, depois meu pai era moleque, me comprou o livro. Esse é um livro grosso, assim, bacana, uma história, muitas coisas filosóficas, muitas coisas da arte de filosofar, vamos falar assim. Eu aprendi muito de filosofar através desse livro. Porque tem uma parte desse livro que era curioso, que ele na pele do Atreia, como se ele vai realmente para um plano onírico. Ele acessa, no meu entendimento, um plano onírico. E esse plano se modifica a cada instante. E ele fala sempre, será que isso sempre foi assim? Que tem uma realidade, um deserto, cada dia que ele acorda todo dia. Será que esse deserto sempre foi assim? Ou ele se tornou assim a partir do momento em que eu acordei? E que a gente tem que pensar muito a questão da realidade nossa. Quantas vezes a gente não olha assim para alguma coisa e vê coisas que nunca tinham visto antes, nunca tinha visto. Parece que abre um pouco o campo de visão. Parece que essa placa sempre teve aqui, ou ela passou, ou ela foi colocada, ou ela só passou a existir para mim no momento em que eu prestei atenção nela. Ou seja, a gente tem que muito analisar que muitas coisas da vida da gente, a gente às vezes não está percebendo. A relação com as pessoas, conhecer os talentos das pessoas, mesmo os defeitos, faz parte das relações humanas. Às vezes a gente convive com pessoas, essa pessoa sempre foi assim, cara.
Eu nunca vi. Sempre fez coisas maravilhosas. Para mim, eu nunca reparei. Outras pessoas fazem coisas ruins, eu ignorei. Então, você vê que entra na questão de filosofar, de buscar uma verdade. Essa verdade sempre esteve lá. Ou eu que estou criando, por exemplo, chifre na cabeça de cavalo. Estou criando unicórnios. Me tornei um criador de unicórnios. Vamos avançar um pouquinho mais, só para a gente entender a coisa. Ó, no livro, a história original, Dragonheart, uma psicografia do mestre Ryo Hokawa, esse livro aqui eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? História original, Dragonheart. Esse aqui é o livro, dentro é o livro japonês original, e aí eles traduziram, foi feita a tradução aqui. O estudo do livro, eu vou fazer programa sobre esse livro, tem muita coisa aqui para a gente estudar. No livro, a história original, Dragonheart, uma psicografia que o mestre Ryo Hokawa, seu autor, fez com Ryonosuke Akutagawa, um escritor, se lê aqui. O dragão é uma divindade guardiã no budismo. Inicialmente, dizia-se que um dragão protegia Buda ou que uma cobra o protegia. A lenda nos diz que ela estendeu o corpo para formar um guarda-chuva, o que dá a entender que se tratava de uma naja para proteger Buda da chuva. Alguns estudiosos budistas dizem que a cobra foi da Índia para a China e se tornou um dragão. Isso não está totalmente correto, porque provavelmente já havia lendas sobre dragões na China antes do budismo. E aqui é um ponto que eu quero pegar, é importante, porque o dragão é um ser do plano atemporal. Ele não é um ser desse plano. Eu já vi análises sendo feitas que falou que na China eles acharam ossadas de dinossauro e deram o nome de dragão, não sei o quê. Cara, meu, isso é conversa fiada, cara. O dragão não tem nada, que o corpo do dragão se aproxima mais de uma cobra. De uma cobra com pernas. Muitos dragões têm cabeça de gato. Se você pegar, por exemplo, a esfinge, seria um dragão também. Aqui nós temos no Brasil o boitatá, que é uma espécie de dragão, que é essa coisa meio serpenteada. Então eles tentam explicar essas coisas, mas não convence, porque esse é um ser de cunho atemporal. Como eu falei dos outros seres, só que há momentos em que há cruzamentos entre esses seres. É igual, por exemplo, quando fala dos templários. Vou dar um exemplo. Que como surgiram os cavaleiros templários? Os cavaleiros templários eram os monges guerreiros, ou seja, eram monges. Eram homens religiosos que lutavam. Muito parecido com os monges do templo Shaolin, que eles aprendiam Kung Fu. Era uma coisa curiosa, tem uma simbiose aí, uma similaridade, não uma simbiose, uma similaridade. E aí você vê, por exemplo, que como que nasceram os templários. Hugo de Paim, ele recebeu de Perceval a ordem para guardar o Graal e proteger a Terra Santa. Pô, mas não tem prova nenhuma da existência de Rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Claro que não tem, porque eles são do plano astral. Eles são do plano astral. Camelot, a Ilha de Tule, a Ilha das Maçãs, toda essa história é do plano astral. Não existiu aqui, mas houve um cruzamento, porque Hugo de Paim era médium. Ele cruzou com Perceval. E Perceval passou para ele a ordem da Távola Redonda, a ordem que eles seguiram com o nome de Cavaleiros Templários, os Cavaleiros da Ordem de Cristo, e foram lá para a Terra Santa defender os peregrinos e tomar hoje o monte onde está a mesquita de Al-Aqsa, Monte Moriá, que é o Monte Sião. Eles foram para tomar o Monte Moriá e lá dentro eles começaram a tirar todo o material. Aí fala que lá dentro teria encontrado a Arca da Aliança,
e o Graal original, não o Graal, o Graal místico, do que era usado no plano atemporal. Por exemplo, Camelot é uma egrégora. Então vocês tinham todas essas egrégoras lá. Essas figuras Merlin, por aí vai. Tudo é do plano astral. E aí tem até uma curiosidade com o dragão, porque Arthur, o rei Arthur, era o filho de Pendragon, o cavaleiro do dragão. E todo rei da Inglaterra, pega o nome dos príncipes Charles, ele tem que ter dois nomes. Arthur e Jorge. Arthur e Jorge. E São Jorge é o santo que mata o dragão. É um negócio curioso, isso é meio contraditório. Por que ele mata o dragão? Se o dragão é o defensor é o defensor de Buda, é o defensor dos iluminados. Será que existe um dragão do mundo do verso também? Será que é uma entidade reptiliana? Eu acho que não é o dragão. Eu acredito que é um reptiliano que ele o mata. Mas é interpretado como eles acham que o dragão era dinossauro. Vamos lá. Então há sempre esse cruzamento entre os planos temporal e atemporal. E você vê, só voltando um pouco para os templários, Percival passa comando a Hugo de Paim, os templários se espalham para a Europa, uma parte deles vão para a Escócia, onde eles criam a freemaçonaria, maçonaria livre e aceita. Não é a maçonaria, eles criam uma maçonaria deles, que se chama maçonaria livre e aceita. Eu, por exemplo, sou da Ordem do Sangreal. Nós somos maçons livres e aceitos. Eu posso entrar num templo maçônico? Não. Nós somos maçons livres e aceitos na questão do conhecimento místico. Mas não, mas se eu for entrar num templo maçônico, os caras chamam a polícia. Esse barbudo safado aí, é pra fora. Okay? E mudou o mundo. Vários deles foram para a Suíça, onde eles criaram os bancos. Vários vieram para a América. Criaram ordens aqui na América. A ilha de Oak Island, lá onde tem o tesouro lá. E por aí vai. Ou seja, a pirataria, o símbolo do pirata, que eu já fiz programas falando disso, eram maçons. Maçons não, eram templários. Não confunda templário com maçons. Isso aí é um erro. De vez em quando escapa, porque tanto ouvir essa lorota aí. Não, a maçonaria é uma coisa e os templários são outras. Eles calçaram a alcunha de maçons, mas maçons livres e aceitos. Coisa que os maçons originais não aceitam. Mas tudo bem. E modificaram o mundo. Bom, Portugal, nós somos portugueses, nós somos de sangue português. Portugal é Portugal, que é o país do Graal. Foi um país montado por templários. Olha só a coisa, mano. Que coisa fantástica. E é estranho que lá eles têm uma coisa com o judeu lá, que aqui no Brasil falou, o cara fez uma macumba para mim, em Portugal ele fez uma cabala para mim. Mas a cabala é o misticismo hebraico que veio de Jerusalém. Então, mesmo sendo um país templário, a cultura lá se desenvolveu meio torta. Mas vamos avançar um pouquinho aqui, que já estou terminando. Ademais, dentre os pontos turísticos de Tokushima, Ryuzuki demonstrou interesse pelo Monte Bizan, o qual, como é por ele salientado, foi batizado de Bizan graças a uma antiga poesia, uma poesia cujo autor é Funino Okimi, e está no Maniosho, a coleção das 10.000 folhas, uma antologia poética do século VIII. Doravante é um poema de um verso em que consta que, como uma sobrancelha, o monte Awa desponta dentre as nuvens, e o barco, que vai em sua direção, não sabe onde atracará. Como uma sobrancelha, o monte Awa desponta dentre as nuvens, e o barco, que vai em sua direção, não sabe onde atracará. Como uma sobrancelha, o monte Awa desponta dentre as nuvens, e o barco, que vai em sua direção, não sabe onde
atracará. Todavia, o nome originário do monte é Awa, mas, por osmose, adquiriu a alcunha de Bizan, sobrancelha. Eu repeti, é uma frase só, eu repeti umas 3 vezes para pôr na mente de vocês essa imagem. Você imagina, dentre as nuvens aparece uma sobrancelha preta lá, entre as nuvens. É uma coisa bonita, coisa onírica, assim. Você vê, ele é aquela nuvem que supõe-se ser algo alienígena também, que é parecido com Nazca, que tem aquelas montanhas que o topo foi cortado, não se sabe como. Aí parece, não, isso é erosão, erosão é boa essa erosão, fazendo um ângulo reto. Então, devido ao topo dela ser plano, e claro, um pouco afetado pela erosão, parece uma sobrancelha. E aí, por causa desse poema, como uma sobrancelha, o Monte Awa desponta dentre as nuvens. Ganhou essa alcunha de sobrancelha. Perdeu o nome de Awa e virou sobrancelha. Bizan, Monte Bizan. Com uma sobrancelha, o Monte Awa desponta dentre as nuvens. E o barco que vai em sua direção não sabe onde atracará. Ou seja, ele vai entrar naquela névoa. O que será que se esconde atrás daquela névoa sobre a sobrancelha? Será que é o olho que tudo vê? Gente. Dito isto, eu encerro o programa de hoje. Então vamos para a hora que eu mais gosto, a hora que vocês mais gostam também, que é a hora de passar o chapéu. A hora que eu ganho uma graninha e a hora que vocês dão uma graninha, eu ganho uma graninha. Por quê? Porque é quando a gente mantém o Cuesta, poder desenvolver todo esse conhecimento. Você já tinha ouvido falar dessa poetisa Fumino Kokimi? Desse livro Maniosho, a coleção das 10 mil folhas, e desse poema, com uma sobrancelha, o Monte Awa desponta dentre as nuvens, e o barco que vai em sua direção não sabe onde atracará? Não, só no Cuesta Verde. E aprendendo a falar um pouquinho de japonês, que Bizan é sobrancelha. Vou até que usar para chavecar, que Bizan bonito que você tem, né? Aprendendo japonês. Qual canal vocês têm? No Cuesta. Por isso vocês têm. É bom colaborar com o Cuesta, para que o Cuesta seja cada vez mais forte. Dito isto, eu quero anunciar os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, o meu livro aqui, A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Na sequência, o meu outro livro para os adultos, A Saga de Gideon Chester, assim, um romance muito doido e muito picante para os papais e as mamães, como diria o Chaves. Aí tem o curso Fundamentos dos Exorcismos, para você tocar o Satanás da sua vida. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição para cá, e o PayPal, para os nossos acólitos aí do estrangeiro, gente, vocês colaborarem com o Cuesta. Bem, seguindo a descrição, tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as próximas manifestações. O link do meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop com letras de Mateus. E o link daquele programa que eu falei, Recuperação Milagrosa após 26 dias de inconsciência, experiência de quase morte, que eu trato da Miho Mukai, daquela 26 dias, ela rodou pelo plano atemporal, gente. Ok? Na sequência, tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, pedir o contato do Naldo. E aí tem o grupo do Cuesta no Facebook. O grupo do Cuesta no Facebook, por enquanto, hein, meu? Eles estão me ferrando lá. Eu tô pensando em tirar, não tirei ainda porque tem muita gente que me segue por lá. Aí tem o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Eu só peço a vocês, se puderem, curtam o Cuesta no X, vocês vão ter tudo em primeira mão, e no WhatsApp, que é tudo em primeira mão. Porque se eu tirar o Facebook, meu, eu vou só deixar aberto porque eu tenho, para ter por causa dos meus contatos, mas não vou mais publicar porque o Facebook fica me atrapalhando. Bem, na sequência tem Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Então o endereço está aí para você ir hoje lá e daqui a pouco lá comer uma feijoada com uma réstia de coentro por cima.
Aproveita para conhecer o bar, você quer empreender. Olha que boa ideia. Você está no litoral aí, tá ouvindo o Cuesta aí no radinho aí. Aproveita. Ok, gente? E, atenção, Denilson. Atenção, Denilson. Atenção, Denilson. Próximo programa, hein? Eu falei de pôr o Satanás para correr. Atenção, as engrenagens do mal, no sábado, dia 12 de julho de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 12 de julho de 2025, às 8 horas, as engrenagens do mal. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!